Fala galera, Robson Lima com mais um Sociovlog e hoje é globalização. Então o que é a globalização, Robson? Há quem diga que ela existe desde muito tempo, desde Cabral, Pero Vaz de Caminha, aquela coisa que você vê em história que se chama capitalismo mercantil ou metalismo, esse tipo de coisa. Porque desde aquela época as mercadorias indo e tal, o algodão, aquela velha história de algodão que vira roupa, que vira algodão entre Inglaterra e França, ou então pau-brasil que sai daqui do Brasil, vai para Portugal e de Portugal espalha na Europa. Enfim, globalização é isso. De uma certa forma, ela está aí desde há muito tempo. Mas Robson, não é meio... Bom, para encurtar uma história, vamos dizer o seguinte: globalização é um processo que é característico da era moderna. Como assim, Robson? Quer dizer que nós vivemos num tempo onde as coisas estão integradas, cada vez mais em rede, e todas as nossas ações são sentidas em todo canto. Como exemplo, o preço do pão. O preço do pão é o seguinte: o preço do pão, cara, o pão francês, pão careca, aqui em Belém a gente chama de pão careca. Então, esse pão, ele nunca tem um preço fixo. Por quê? Porque o pão é feito de trigo, e o trigo não é plantado no Brasil, o trigo é importado. Nós pagamos ele em dólar, que é a moeda que corre pelo mundo de uma maneira geral. Logo, se o dólar está alto, o pão fica alto, se o dólar está baixo, o pão fica baixo. Isso é só um exemplo, cara. Você tem tudo que você consegue pensar, por exemplo, pessoas que compram online, ficam... Sinceramente, de vez em quando você ouve esse papo, né? Eu comprei tal coisa na internet porque é mais barato. E você vai lá, 2 meses depois, e está caro pra cacete. Qual é a coisa? É o preço do dólar, é a cotação do dólar comercial, dólar não sei o que. Isso tudo é globalização. Então, Robson, o que é a globalização? A globalização, ela é a integração transnacional de mercados e mercadorias. Ou seja, ela é o ato generalizado onde a compra e a venda das mercadorias, a circulação de bens, serviços, capitais, pessoas, mão de obra, e tem poucos países do mundo que são realmente fechados à influência do capital. Eu estou pensando, olhando para você, Coreia do Norte. Estou olhando para você. Essa influência do capital, ela é sentida em todo lugar. Não há um lugar da sociedade onde não exista uma influência do capitalismo. Mas Robson, eu ouvi falar daquela comunidade hippie. Essa comunidade hippie e tal, eles não produzem assim com dinheiro e tal. Tudo que eles usam, eles produzem lá e tal, e vivem dali naquele ciclo. E o que vai acontecer é o seguinte: essas comunidades, por exemplo, que são essas comunidades alternativas em geral, meio hippies ou não, porque também existe comunidade alternativa não hippie, tá? Essas comunidades, elas só têm noção, elas só têm sentido porque elas se opõem ao capitalismo. Então elas negam o capitalismo afirmando que ele existe. Não há nada fora do capitalismo, não há um lugar na sociedade onde as relações capitalistas ou a ideia das relações capitalistas não esteja. Robson, religião. Desde Weber, lá no século passado, o cara vai e escreve Ética Protestante, Respeito ao Capitalismo. 1910, Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, Weber. Naquela época, religião já era um fator importante para a economia. Imagina hoje, que o processo está muito mais avançado. Mas Robson, o que é a globalização? É a integração transnacional dos mercados e mercadorias. Robson, eu não estou entendendo. Isso quer dizer o seguinte: é um processo que você pode dizer que ele começa na própria Revolução Industrial, onde as mercadorias elas cada vez mais circulam e fluem até o ponto de que nós usamos roupas costuradas em Taiwan com uma marca de uma banda inglesa. Aliás, Bauhaus, tá? Bauhaus é uma banda bacana. Cara, o que é necessário? Quais são os passos que realizam a globalização? Eu diria 3 coisas que eu considero importantes. A primeira delas é uma rede de telecomunicações ativa e funcional. Por quê? Rede de comunicações, Wi-Fi, GPS, internet, telefone, rádio, ok? Tudo isso. Por que isso é importante, Robson? Porque no mundo atual, informação é uma mercadoria muito valiosa, pra cacete.
essa rede de telecomunicações está sempre ativa, sempre se expandindo, entendeu? Porque é necessário assegurar que a informação chegue a quem de direito. Eu, como uma pessoa que produz, eu preciso dizer para as pessoas que eu contratei, façam isso, façam aquilo, façam um pão desta forma, façam a roupa desta forma, vendam tais ações, comprem tais ações, porque se isso não acontecer, eu não ganho dinheiro, eu não posso pagar as pessoas e o sistema todo vai caindo, porque todo mundo está interligado o tempo inteiro. Isso é globalização. É um cara lá na Europa decidir que a Ford do Brasil está dando pouco dinheiro, ele vai e baixa a ordem de lá e todo mundo cai no chão. E assim você vê demissão em massas e essas coisas todas, que de vez em quando aparece na TV, né? Uma rede de telecomunicações efetiva e sempre em expansão. Você precisa disso para que o trânsito ocorra. Então essas outras mercadorias que são físicas, elas precisam de uma rede física de serviços de transporte. Porque as mercadorias, as pessoas precisam circular, elas precisam andar. Os consumidores precisam se deslocar se necessário, a mão de obra precisa se deslocar se necessário e os produtos precisam se deslocar se necessário. Eu vivo em Belém do Pará, o açaí daqui é exportado para o sudeste, para o sul, para o centro-oeste. Como eles fazem isso? Processam o bicho, congelam, botam em caminhões e vai para aí. Ou não seja, não adianta nada ter quilos e quilos de açaí aqui, processado e pronto para ir, se a rua está ruim. Porque você precisa da rede física de transporte, de serviços, você precisa disso. Se você não tem essa rede física para levar as mercadorias adiante, para fazê-las circularem, para elas poderem serem vendidas, para você ganhar dinheiro, para você poder reinvestir o dinheiro, o sistema não funciona. Mas Robson, isso é papo de capitalista, isso é papo de industrial, velho. Eu sou tipo assalariado, valeu, tá ligado? Tipo, eu sou estudante, então eu não produzo. Você não vai até não produzir nada, mas você está tão sujeito às leis do capital quanto eu, quanto todo mundo aqui. Globalização, nós temos uma rede de telecomunicações sempre ativa, nós temos uma rede de transporte, uma rede física, uma malha rodoviária, ferroviária, blá blá blá, aviões, etc., que permitem o trânsito das mercadorias. E a rede de telecomunicações, compras a crédito e tal, permite que essas mercadorias sejam compradas. Esses dois fatores são os fatores que eu chamo de infraestruturais. São os fatores físicos, são os fatores que permitem o sistema existir, saca? Então tem mais um fator, Robson? Tem mais um fator. Qual é o fator, Robson? É um fator que eu gosto de chamar de cultural. Terceiro ponto, para a sua receita de bolo da globalização. Você precisa de uma ideologia dominante que minimize diferenças entre culturas locais. Robson, como assim? Você tem um mundo onde as fronteiras nacionais elas começam a se tornar meio irrelevantes. Os países existem, os estados nacionais existem, Estados Unidos, Brasil, Rússia, China, Etiópia. Em termos de circulação de mercadoria, não tanto, Cíntia. Essa ideologia dominante, ela precisa existir porque as diferenças entre culturas locais, aquela história que torna um brasileiro brasileiro, que torna um americano americano, que torna um japonês, isso precisa ser não tão importante assim. Porque afinal de contas todos nós podemos trabalhar, todos nós podemos produzir. Então você precisa de uma ideologia que diga para o sujeito: velho, não tem problema, pode vir para cá, para o meu país, que você vai trabalhar e você vai ser aceito. Então você tem coisa do tipo: o Brasil é o país do acolhimento. Ele é mesmo? Pode até ser, cara, na boa, beleza. Mas esse não é o ponto, se é ou se não é. O ponto é que a ideologia é essa. É a ideologia que a cultura local ela não é mais tão importante a ponto de excluir. Ela é importante na sua particularidade. Ela é importante no sentido de que você pode ser um índio vivendo no meio lá no Mato Grosso, mas você tem uma picape, você tem celular, você quer as benesses do ocidental, mas sem sair do seu. Aquela velha questão da identidade. Porque você tem essa globalização que está misturando tudo. Então a consequência cultural disso é o fato de que as culturas locais, ao mesmo tempo que elas são supervalorizadas, elas são revalorizadas, elas também não são tão valorizadas a ponto de excluírem umas às outras. É uma coisa meio, beleza, vamos reconhecer a diversidade, cada um no seu quadrado. Vamos ver o que um quadrado tem que o outro não tem. E olha, se eu quiser pegar uma coisa eu pego, se eu quiser pegar outra coisa eu pego. E daí você tem paraenses comendo comida de japonês. Ou paulistas comendo kebab.
Essa ideologia tende, a tendência é a homogeneizar, tornar uma coisa só. Mas existe um movimento contrário que diz, não, eu sou paraense, não, eu sou brasileiro, não, eu sou, sei lá, matogrossense, eu vou ser assim. Eu sou gaúcho, local, ele é mais valorizado. Se o local é mais valorizado, o que acontece com o grandão, Robson? Ele ainda está lá. Eu ainda tomo Coca-Cola, tomo ação tacacá e não vejo nenhum problema nisso. A minha identidade enquanto paraense não está destruída porque eu estou tomando uma coisa de fora. Alguns dizem que sim. Tem aquela música do Mosaico de Ravenna aqui no Pará, né? Tem. Um outro ponto de vista diz que eu posso muito bem pegar as coisas de outras culturas e jogar na minha. Então, Robson, me diz uma coisa. Então você está me dizendo que a globalização ela é um processo de duas vias, é? É. A globalização, ela, ao mesmo tempo que ela homogeniza tudo, ela torna tudo uma coisa só, ela também acentua particularidades locais. Robson, eu já vi esse negócio com outro nome, o nome de pós-modernidade, já vi isso com o nome de modernidade tardia, capitalismo tardio. O fenômeno é esse, entendeu? Robson, como eles vão cobrar isso no Enem? Eles vão falar de trabalho flexível, eles vão falar de localismo, eles vão falar de culturas locais, eles vão botar um exemplo com textos de culturas locais que se adaptaram a uma ação de fora. Porque é o fenômeno que interessa em termos de Enem, em termos de compreensão do aluno do ensino médio, é isso. Então a globalização em termos culturais, ela é esse embate entre o global e o local. E esse embate, essa mistura que é a globalização no nível da cultura. Nível da música, do teatro, do cinema, dos costumes, dos modos, da moral, da ética. O que é cultura, Robson? Que cultura é como se ela fosse um software. É como se ela fosse um programa de computador. Ela passa os padrões para as pessoas. Ela dá as regras do programa, entendeu? E cada pessoa internaliza isso de uma forma. Etc. É um texto que todo mundo lê e representa, cada um ao seu modo. Eu adoro isso. Adoro isso. Recapitulando, né? Recapitulando. Nós temos os três fatores que permitem a realização da globalização. Número 1, uma rede de telecomunicações integrada, ativa, funcional e segura. 2. Você precisa de uma rede física de serviços de transporte para que as mercadorias e a mão de obra e os consumidores circulem de um lado para o outro. Você precisa também de uma ideologia que diga que todos somos iguais, contanto que todos nós consumamos. Esses são os três fatores que eu considero básicos. Robson, tem muita discussão que dá para ser feita aí? Tem. Tecnobrega. Gabi Amarantos. It's my love. Pois é. Gabi Amarantos. O que a Gabi Amarantos é, cara? A Gabi Amarantos, ela é uma artista local que começou distribuindo seus CDs de uma forma não centralizada. Ela simplesmente entregou seus CDs para os pirateiros e disse distribuam. Ela surgiu de baixo. Essa que é a jogada dela. Então você vive nesse novo mundo globalizado, onde aqueles referenciais de gravadora é a poderosa que cria e desfaz artistas, isso está se acabando. Então você tem toda essa coisa contra a pirataria online, não baixe arquivos, você está tirando o pão dos nossos filhos. Isso pode ser verdade? Até pode ser verdade, mas não é esse o discurso. Então você tem grandes gravadoras forçando a aplicação de editoral na internet. De vez em quando um vídeo do YouTube cai porque violou um direito autoral. Isso é a lei? É a lei atual. E tem pessoas que querem lutar contra, porque consideram que essa lei é antiga, ela não reflete mais a realidade do fato de que qualquer um produz conteúdo. Todos nós produzimos conteúdo. Então você tem esses três fatores e eles, eu considero, são os mais essenciais para a globalização, correto? Bom, galera, foi isso aí. Isso é só para dar uma introdução no assunto. Ainda falta coisas, obviamente. Globalização é uma coisa que está acontecendo agora, é super atual. Então, qualquer coisa, estamos aí, né? Bom, galera, então é isso aí. É isso que eu queria falar sobre globalização. Ao menos é o que eu tenho para dizer no momento. Dúvidas, comentários, sugestões, vocês já sabem, tá aí. O joinha também, por favor, eu agradeço. Inscreva-se no canal para mais informações. E no mais, muito obrigado pela paciência. Meu nome é Robson Lima.
E nós nos vemos no próximo vídeo. Joinha pela garrafa nova. Yay! See ya!